bom dia para todo mundo. Então, esse mês de janeiro é diferente, né? Nesse mês de janeiro a gente está aprendendo o ministério de Jesus no Mar da Galileia. Lembra que eu falei para vocês? Eu vou mostrar aqui, olha, tá aqui. O Mar da Galileia é aqui. Por que ele é o Mar da Galileia? Porque ele era na região da Galileia, mas ele não era um mar. Era um grande lago de água doce, enorme, enorme. Esse lago de água doce é chamado de Mar da Galileia. Na verdade, o nome dele é Lago de Genezaré. Mas, porque ele estava na região da Galileia, ele é chamado de Mar da Galileia. E nessa região, nesse quadro, vocês estão vendo, eu já mostrei um monte de vezes, tem um monte de Jesus. Mas não é porque tem um monte de Jesus. Jesus é um só. É porque nesse quadro está representando todas as histórias do ministério de Jesus aí nesse pedaço de região da Galileia, tá? Onde tinha esse grande lago de água doce e onde teve muitos milagres, muitas curas. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Meu Deus querido, muito obrigado por essas lições. Abra nossa mente e o nosso entendimento para que a gente entenda. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar? Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Sei que Ele me ama de verdade. Sei que Ele me ama de verdade. Seu nome é Jesus, caminho, verdade. Seu nome é Jesus, caminho, verdade, luz. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Sei que Ele me ama de verdade. Sei que Ele me ama de verdade. Seu nome é Jesus, caminho, verdade, luz. Seu nome é Jesus, caminho, verdade, luz. Então, gente, depois que a gente cantou então com a Esther, tá? Jesus é meu amigo, a gente agora vai começar a história. E a história, como eu falei, é em volta do Mar da Galileia. E essa é uma das histórias, tá bom? Eu já mostrei para vocês o quadro do Mar da Galileia e eu estava lendo aqui um negócio muito interessante em relação ao Mar da Galileia, tá? O que estava falando aqui, que eu pesquisei, é muito interessante. É como que existem as tempestades no Mar da Galileia, como se formam as tempestades. Porque nas duas lições da gente, a gente falou sobre tempestades no Mar da Galileia. Uma, Jesus acalmou a tempestade. Volta lá no YouTube para você ver. E na outra, Jesus andou por sobre o mar, lembra? Então, como se formam essas tempestades? Será que os pescadores não sabiam que ia ter tempestade? Bom, gente, o que está dizendo aqui é o seguinte, que as tempestades se formam dessa seguinte maneira. Diz que de quando em quando, de vez em quando, sopra um vento que vem do norte de Israel.
passa pelo alto sempre gelado de um monte chamado Monte Hermon. E aí também passa pelos corredores formados pela colina de Golã. Aí bate na superfície das águas esse vento, nas águas do Mar da Galileia, e provoca ondas e tempestades. E aqui onde eu pesquisei diz que isso acontece de repente, sem aviso prévio. Bom, gente, se é de repente, nem os pescadores sabiam. Por isso que eles foram pegos de surpresa na tempestade da aula que a gente contou na semana passada. Mas hoje a gente não vai contar nada em relação à tempestade, apesar da nossa aula ser sobre o ministério de Jesus no Mar da Galileia. Isso aconteceu mais ou menos aqui, isso que eu vou contar hoje, tá? Nesse pedaço aqui, mas em terra firme, Então, a gente vai ler em Mateus 14, do versículo 13 ao versículo 21. Mateus 14, 13 a 21. Porque essa história que eu vou contar está escrita em Mateus, mas também está escrita em Marcos, Lucas e João. Mas eu escolhi Mateus. Então vamos lá. Mateus 14, 13. Preste atenção. Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Bom, vamos ver então, né? Jesus retirou-se num barco. Vou tentar colocar aqui, olha, para vocês verem bem direitinho o meu quadro, tá bom? Então, vamos lá. Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto, com os seus discípulos, tá bom? Ok, vamos continuar lendo. E aí a gente lê o seguinte, que Jesus foi no barco, mas soube que as multidões vieram das cidades e seguiam o barco por terra. Gente, olha só, a terra é aqui, tá vendo? A terra é aqui. E as multidões estavam aqui seguindo o barco ia andando e as multidões iam aqui por terra. E Jesus, dentro do barco, soube disso, que estava acontecendo isso, tá? E aí ele fez o seguinte, diz aqui, vou continuar lendo, no 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Então era assim, gente, olha, vamos olhar aqui, por exemplo. Jesus ia no barco, próximo da margem, e as multidões estavam aqui, na terra. Entendeu? Deixa eu tirar isso aqui daqui para tirar a sombra, tá bom? E aí, Jesus viu que tinha muita gente, ele ficou com pena, ele compadeceu-se da multidão e curou os enfermos. Então, aqui na Bíblia está dizendo que ele ficou compadecido das multidões, mas não é porque ninguém estava com fome, não tinha ninguém com fome ainda, tá? Ele se compadeceu porque ele percebeu que tinha muitos enfermos. E aqui na Bíblia está dizendo o seguinte, que eram muita gente, era uma multidão. Então, já que era uma multidão, vamos ver aqui um lugar para botar a multidão, tá? Então tá aqui, vou botar uma multidão. O que vocês imaginam que é uma multidão? É esse pouquinho aqui? Bom, talvez não, né? Então vamos ver o que é uma multidão. Bom, será que é esse pouquinho aqui? Talvez. Bom, aqui já tem mais gente, já é uma multidão um pouquinho maior. Aí também tem aqui um povo. Eu acho que nem vai caber no meu quadro, porque vai começar a ficar com uma multidão, muito multidão, tá? Aqui. Aliás, a gente vai lendo e vai vendo que, na verdade, eram em torno de 5.000 pessoas. Gente, já botei gente pra caramba. Eu vou botar esse aqui atrás, mais pertinho aqui, tá bom? Tinha gente à beça. Aliás, se eu tivesse mais aqui, eu botava mais. Deixa eu ver se eu tenho mais. Ah, tenho até aqui, olha, uns aqui. Mas não tenho 5.000, não. Eu tenho só um pouco, um tanto. Gente, era muita gente enferma. E Jesus se compadeceu. Ele ficou com muita pena desse povo todo ali, né? E aí ele foi conversar com as multidões e curou muitos enfermos, tá? Muita gente. Poxa, de 5.000 pessoas ele deve ter curado um bocado de gente mesmo, né? Muita gente. Ele ficou ali e ele conversou com as pessoas e curou aquela multidão, muita gente querendo informação, muita gente querendo falar com Jesus. Bom, ao cair da tarde, vieram os discípulos, eu estou lendo o número 15, tá?
E disseram para Jesus: Jesus, o lugar é deserto e a hora está muito tarde, está ficando tarde. Despede as multidões e aí esse povo todo vai pelas aldeias para comprar o que tem que comer. Eles se viram. Os discípulos disseram assim: será que Jesus deixou que as multidões fossem se virar? Era tanta gente, tinha gente enferma, tinha gente doente, ia ser o caos nas cidades, né? Então, a Bíblia diz que foi ao cair da tarde. Se foi ao cair da tarde, eu vou tirar essa multidão daqui, porque cair da tarde não é assim, não. Cair da tarde é assim, quer ver? Pronto, assim já está melhor, tá? Então, já estava ficando escuro, tá? O céu estava ficando escuro e lá estão as multidões ouvindo Jesus. E os discípulos chegaram e falaram: Jesus, olha só, não vai dar certo não, porque já está caindo a tarde e esse povo deve estar aí com fome, tá? Deve estar com fome, esse monte de gente. Vamos continuar lendo? E aí no 16 está escrito: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, povo. E falou para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas os discípulos disseram: não temos aqui nada, nada. Nada? O que é nada? Temos sim, peraí, temos sim. Vocês já sabem porque vocês conhecem a história. Temos um rapazinho que trouxe o seu lanche. E ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Nós não temos nada além de 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão de 5.000 pessoas. Gente, vocês já tiveram muita gente para almoçar na casa de vocês? Agora eu quero saber o seguinte: vocês já tiveram 5.000 pessoas para dar de comer com 5 pães e 2 peixinhos? Eu nunca tive, não. Mas então, Jesus não desprezou essa quantidade de comida. Mesmo que fosse pouca, Jesus não desprezou. Ele acreditou que tudo ia se resolver. Por quê? Porque Jesus era o próprio Filho de Deus. Então, ele acreditou na quantidade de pães e peixes e não ficou preocupado que não ia ter para todo mundo. Ele disse o seguinte: me traz aqui os pães, me traz aqui os peixes. E aí ele mandou que a multidão se assentasse em cima da grama. Pegou os 5 pães e os 2 peixes. A Bíblia diz, e eu não tenho aqui a gravura, dizendo o seguinte, que então ele ergueu os olhos aos céus e abençoou essa pouca quantidade de comida. Eu quero saber o seguinte: quem faz oração na hora da comida, pedindo que Deus abençoe o alimento? É tão importante a gente agradecer a Deus pelo alimento e abençoar o alimento. É muito importante isso. E aí Jesus fez isso. Depois partiu os pães e deu esses pães para os discípulos. E os discípulos deu para as multidões. E a Bíblia diz que todas as pessoas comeram os pães e comeram os peixes. A Bíblia fala que de 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 pessoas se alimentaram. Isso foi um verdadeiro milagre, um milagre que Jesus fez, mostrando que todas as pessoas ali estavam com uma coisa só: fome. Todas as pessoas podiam se alimentar do mesmo alimento, pães e peixes. Jesus não perguntou se alguém queria lasanha, se alguém queria pizza, não. Ele deu o mesmo alimento para todo mundo, porque aos olhos de Deus todos nós somos iguais e todos se alimentaram igualmente e se alimentaram muito daquele pão e daquele peixe que Jesus abençoou. E no 20 diz assim: todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram naquele dia foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres
e de crianças. Poxa, essa lição é uma lição muito legal para a gente ver algumas coisas. A primeira é a seguinte: o alimento que a gente tem, muitas vezes a gente acha que é pouco, não vai dar. Gente, a gente precisa entender que Deus nos abençoa e nos dá aquilo que a gente precisa. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa de muito e, na verdade, a gente não precisa de tanto assim. A outra coisa que a gente pode aprender também com essa lição é que todos nós somos iguais. Deus dá para cada um de nós a mesma bênção. Nós somos filhos de Deus e todos somos iguais. Seja alto, seja magro, seja gordo, seja de cabelo verde, de cabelo azul, de cabelo amarelo, seja de cabelo branco como o meu, seja de pele clara, de pele escura, tenha um dedo, tenha 2 dedos ou tenha 5 dedos, todos nós somos iguais perante o nosso Deus que olha o nosso coração. Gostaram? Tenho certeza que vocês gostaram. E agora a gente vai cantar de novo, tá certo? Vamos cantar outra vez? Vamos cantar uma musiquinha agora sobre a história que a gente acabou de ouvir? É bem fácil, ó, é assim. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou e ainda sobrou. Legal, legal. Semana que vem tem mais, tá bom, gente? Então até a semana que vem com outra lição do Ministério de Jesus no Mar da Galileia. Semana que vem tem pesca. Vamos ver?